Pô, tá gravando então, agora todo mundo se comporte, faz favor. Agora todo mundo finge que a gente séria. É. Fechou. Beleza, Eric, então tá lá. A palavra é Maravilha. sua. Vamos lá. Conta pra gente um pouco aí de como é que foi o processo todo do Vasco Token. Maravilha. Bom, primeiro agradecer aí, Bernardo, pelo convite, Reinaldo, toda a turma aí do Mercado Bitcoin. Fico feliz aí poder participar aqui do Meetup e dividir um pouquinho com vocês aí desse processo, né? E, primeiro, me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Eu sou sócio fundador do VBSO Advogados. Eu coordeno ali a área de mercado de capitais, direito bancário e mercado de capitais. Também trabalho bastante com M&A e nos últimos anos tenho me envolvido mais ainda com questões relacionadas à transformação digital no mercado financeiro como um todo, né? Principalmente por conta da experiência com o mercado financeiro, enfim, é o que eu sei fazer desde que eu comecei a trabalhar. Dou aula também sobre o assunto, sou professor do INSPER, dou aula de direito bancário, né? Na verdade, uma disciplina que chama Produtos, Operações e Garantias Bancárias no INSPER. Também dou aula há uns 15 anos. E, enfim, acho que por conta dessa experiência prática acadêmica, eu tenho me envolvido muito nesse universo de tokenização, de fintechs em geral, enfim, e acho que meu caminho se cruzou aí com o mercado Bitcoin há uns anos atrás, quando a gente começou a discutir os efeitos de uma possível regulação, né, das exchanges, tal, quando vieram aqueles projetos de lei meio malucos para regular criptomoedas, né, na verdade moedas virtuais, né, e aí os nossos caminhos acabaram se cruzando e a gente vem desenvolvendo alguns projetos aí juntos, principalmente na linha de fazer uma análise de determinados ativos digitais, né, os tokens, né, como a gente costuma falar, e a sua potencial caracterização como um valor imobiliário. Então, acho que o trabalho ou o meu envolvimento com o Vasco Token, né, começou a partir daí, tá? E aí, bom, também só fazer um disclaimer aqui, né, assim, eu não preparei nada formal, tá? Não sei se tinha uma expectativa de ter alguma apresentação formal, nem nada, eu tô falando aqui da minha cabeça, tá? Então, e acho que a ideia é também fazer um bate-papo, então fiquem super à vontade aqui de me interromperem, tirarem as dúvidas, fazerem as perguntas. Acho que a gente pode tocar isso aqui dentro do ambiente formal, né? Então, acho que qual que é a grande questão, né? Então, como a questão nasceu lá atrás? Então, assim, era tentar olhar, né? Quer dizer, a preocupação é o seguinte, bom, se eu faço um token, né? Então, um ativo digital, né? O que é um token tecnicamente? É um ativo digital que ele representa um outro ativo, que pode ser um direito, pode ser qualquer coisa, né? No caso aqui, em particular, quando a gente fala do Vasco Token, ele representa os direitos que o clube tem, né, que o Vasco tem, em função do mecanismo de solidariedade, né? Que muita gente né, principalmente quem gosta de futebol e acompanha o mundo do futebol, a gente costuma dizer que é o direito que o clube tem de receber um pagamento como um clube formador do jogador, né? Então eu formo um atleta lá nas categorias de base e toda vez que esse atleta é transacionado, não mais pelo clube, né? Então, se não mais pelo Vasco, então vamos pegar o exemplo aqui do Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho é um jogador lá que foi formado nas categorias de base do Vasco, foi vendido, né? Hoje está jogando no mercado internacional e amanhã ele é vendido. Eu já nem sei mais onde o Felipe Coutinho está. O Felipe Coutinho continua no Barcelona, né? Ele não voltou para o Bayern, não, né? Não, tá no Barcelona. No Barcelona, né? Então, pô, aí o Barcelona vende o Felipe Coutinho para, sei lá, vai jogar no PSG, né? Sobre essa transação, o clube formador, no caso o Vasco, ele tem o direito a receber um percentual dessa transação, como se fosse uma espécie de indenização por ele ter investido na formação daquele jogador. Tá? Então, quando a gente fala do Vasco Token, a gente está falando de um ativo digital, né, quer dizer, uma representação digital desse direito, né, que o Vasco teria de receber essa indenização caso um dia o jogador viesse a ser negociado. Tá? Esse ativo digital ele é registrado lá em blockchain, enfim, né, e aí tem todas as características de um token que todo mundo está familiarizado.
E aí, obviamente, a pergunta que se faz é, bom, se eu pego esse token, né, e começo a oferecer isso ao público, aos investidores, né, quer dizer, a maioria das pessoas que acabam adquirindo esse ativo está pensando em fazer um investimento, ou seja, eu estou apostando, bom, vou comprar o token aqui do Felipe Coutinho, pô, estou apostando que amanhã o Felipe Coutinho vai ser vendido, vai ter uma valorização do passe dele e eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Isso é um valor mobiliário ou não é um valor mobiliário? E por que a relevância dessa pergunta, né, dessa questão? Porque quando eu falo que eu estou lidando com valor mobiliário, eu acabo atraindo para essa operação, né, um conjunto de regras relacionadas ao mercado de capitais, ao mercado de valores mobiliários, né? E leia-se aqui, né, eu trazer para essa operação para o universo da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é a autarquia que ela regulamenta e fiscaliza esse mercado. Existe uma regra básica em mercado de capitais, que é toda oferta pública de valor imobiliário, ela precisa ser registrada na CVM. Então, eu nunca posso vender um ativo, um papel, sem passar pela CVM. Ou que ela registre, né, ela vai lá, bata um carimbo lá do registro daquele ativo, ou ela dispense, né, o registro. Fala, bom, esse ativo aqui eu não vou registrar, mas estou ciente e vai em frente. E você tem regras específicas para isso. Né? Essas regras, né, que hoje são vigentes, são regras que elas foram feitas num contexto muito diferente do contexto que a gente vive hoje, de digitalização dos mercados. Né? Então, a regra mãe, né, para oferta pública, o que a gente chama de instrução CVM 400, ela é uma regra que ela foi feita em 2003. Né? Então, é uma regra que ela tem 20 anos. Né? Nem sequer se imaginava em 2003 a existência de um token, né? Ou que eu pudesse usar um token. O único token que se conhecia era o token de banco. Né? Então, ninguém imaginava o token, esse ativo digital, isso ser usado para poder fazer captação de recursos. Então, obviamente que a legislação ela não é adaptada, ela não é adequada para esse contexto. Né? Existem outras regras também, regras de exceção, que a gente chama, né? A principal delas é uma outra instrução da CVM, que é a instrução CVM 476, que é o que a gente chama de oferta pública com esforços restritos, né? Que é o tipo de oferta que a CVM dispensa de fazer esse registro, desde que você atenda algumas condições. Né? Que condições basicamente são essas? Que eu venda esse ativo para um investidor profissional, né? Ou seja, aquele investidor que a pessoa física e jurídica que não tenha natureza financeira, que tenha pelo menos 10 milhões de aplicação financeira. Né? Ou seja, é um cara que tem dinheiro e tem capacidade técnica para avaliar os riscos numa operação sem precisar da bênção do órgão regulador, no caso da CVM. E também que essa oferta, além de ser vendida para um investidor profissional, o que obviamente acaba limitando muito o público de investidores que eu posso acessar, ela tem um número reduzido de investidores. Né? Eu posso só procurar 75 investidores, desses 75 investidores, 50 investidores podem comprar. Então, ou seja, é um universo muito restrito. Por isso que ela chama oferta pública de esforços restritos. E ela também é restrita em relação a quais os valores imobiliários que eu posso usar para fazer essa oferta. Né? Então, posso usar isso para debênture, para nota promissória, para cota de fundo de investimento. Assim, alguns ativos do mercado financeiro tradicional. Né? E, obviamente, não se passa ali pela cabeça do regulador, na época em que essa instrução foi feita, que também é uma instrução já hoje relativamente antiga, de 2009, então ela já tem 11 anos, né, não existia esse contexto de ativos digitais. E, sem contar outras complexidades que a gente tem na legislação, que também do ponto de vista operacional acabam dificultando, na prática, você fazer uma oferta pública de um token que tenha característica de valor mobiliário. Né? Como, por exemplo, tem uma regra da CVM, que é a instrução CVM 541, que ela fala o seguinte, olha, todo valor imobiliário objeto de oferta pública, ela tem que ser objeto de depósito, né, num depositário central. Né, ou seja, ela tem uma entidade ligada à bolsa, onde eu vou lá e deposito, entrego para ela o ativo físico, né, e ela faz a guarda daquele ativo, gera esse ativo de forma escritural, e aí você pode vender isso na bolsa, enfim, nos mercados, e aquele depositário central faz o controle de quem é o dono do ativo. Né? E aí você chega num paradoxo, né? Quer dizer, um ativo que muitas vezes é gerado num blockchain, né? E muitas das redes de blockchain têm essa característica de ser descentralizadas, né? Quer dizer, como é que eu
faço um depósito central de algo que é descentralizado por essência? Você tem um próprio paradoxo do ponto de vista operacional, isso acaba inviabilizando, né? Então, assim, como é que eu faço depósito, como é que eu faço custódia de ativos que têm essa natureza? Então, isso tudo para explicar que a gente está num momento de mercado de capitais em que se debate muito a reforma dessas regras, né? Acho que esse é um pouco do contexto atual que a gente está vivendo. A CVM está absolutamente ciente disso, está a par disso, sabe dos dificultadores e vem trabalhando junto com o próprio mercado para atualizar essa disciplina. Tá? Mas tudo para dizer que é o seguinte, olha, né, em termos práticos, né, se eu for fazer um token que tem natureza de valor imobiliário, eu provavelmente não vou conseguir fazer isso no Brasil, porque as regras da CVM vão me impedir, né, elas vão me engessar, elas vão permitir que eu consiga fazer. Tanto do ponto de vista, olha, eu não vou conseguir mesmo porque operacionalmente é inviável, ou às vezes até pelos próprios custos envolvidos. Fazer uma oferta pública registrada na CVM é caro, né, é bastante caro. Né? Basta você pegar um prospecto de um IPO, né, essas ofertas públicas de ações, e ver lá os custos de uma oferta. Né? São milhões e milhões de reais para você viabilizar uma oferta dessa. Então, o que acaba naturalmente inviabilizando operações de menor porte. Então, isso é uma questão muito relevante. Tem uma segunda questão relevante, que é o seguinte, que também é de ordem legal. Se eu faço uma oferta pública irregular, o que significa o que é uma oferta pública irregular? Uma oferta pública que ela não tem registro na CVM. Né? Então, eu faço uma oferta pública de um valor imobiliário, algo que é um valor imobiliário, não registro na CVM, isso é um crime. Né? Isso é um tipo penal, um dos poucos tipos penais que a gente tem no mercado de capitais. Então, esse é outro fator que é bastante relevante. Né? Então, assim, eu tenho uma questão mercadológica e operacional de não conseguir fazer, e também o risco de eu fazer algo que possa ter essa natureza e ao não registrar na CVM, você poder caracterizar uma prática de um ilícito penal. Né? Ninguém, obviamente, quer passar por esse tipo de inconveniente. Então, esses são os problemas, né, que afligem, né, quem está olhando para esse mercado hoje. Dentro desse contexto, dentro dessa preocupação, né, o próprio clube trouxe isso para a mesa, né, e falou o seguinte, olha, até pela exposição que esse assunto gera, né, porque assim, no mundo todo, e especialmente no Brasil, tudo que diz respeito a futebol gera muita discussão, gera muita polêmica, gera muita paixão, né, a gente não quer correr o risco de fazer uma operação que, uma vez que ela seja anunciada, isso vai poder gerar uma exposição que depois pode se voltar contra o próprio clube, quem estiver envolvido na própria operação. Fala, pô, mas isso aqui é um valor imobiliário, isso aqui não poderia ser feito, pô, isso aqui é um ilícito penal, e até correr o risco de amanhã a CVM vai lá e falar, pô, vocês não estão autorizados a fazer essa operação, etc., e frustra os planos de todo mundo. Então, por conta dessa preocupação, o clube, de uma maneira bastante sensata, achou prudente fazer uma consulta para a CVM, né? E a CVM ela tem essa atividade consultiva também, então todo mundo pode ir lá fazer uma consulta formal, né? Então você faz uma consulta, escreve lá uma consulta e fala, CVM, olha, a gente quer fazer isso aqui, né? E isso é ou não é um valor imobiliário? Né? Então isso foi feito. Tá? Então assim, nós no escritório a gente preparou a base dessa consulta, com base no parecer que a gente preparou para o MBDA, né, a pedido do MBDA, e desse parecer nasceu, né, a gente já dava conforto para isso, desse parecer nasceu essa consulta que foi feita em nome do próprio clube. Né, então o clube formalizou perante a CVM essa consulta. Né, e o resultado da consulta, ela confirmou aquilo que a gente já havia externado no nosso parecer, né, de que, de fato, o token, né, do Vasco Token, né, ou como a gente chamava ainda genericamente na nossa consulta como Futcoin, né, a moeda aí do futebol, ela não é um valor imobiliário. Né? E obviamente isso deu muita segurança, né, e tranquilidade para conduzir todos os esforços que vêm sendo feitos efetivamente para lançar e comercializar a moeda. E qual é o racional por trás aqui? Né? Por que não é um valor imobiliário? Aí a gente precisa olhar um pouco para a nossa legislação e entender como é que essa questão é colocada. Né? A gente tem uma lei, né, que é a Lei 6385, uma lei lá da década de 70, ela é de 1976, que a gente chama da Lei da CVM, né, que é a lei que criou a CVM, e é a lei que ela define o que é valor imobiliário. Né, artigo 2º da lei. Essa lei, esse artigo, originalmente, ele tinha uma redação bastante restritiva. Né, ele tinha uma lista
do que o legislador achava que era valor imobiliário. Então, basicamente, ele falava o seguinte: olha, são considerados valores imobiliários para os efeitos dessa lei, né, as ações, né, as debêntures e outros títulos que assim venham a ser considerados pelo Conselho Monetário Nacional, né, o CMN. Aí o Conselho Monetário Nacional, de vez em quando, ele soltava lá uma resolução e falava assim: bom, as notas promissórias vendidas publicamente também são valores imobiliários. Os derivativos também são valores imobiliários. Ok. Então, era sempre você identificava o valor imobiliário, então não existia um conceito do que era valor imobiliário, né? Então, eu identificava, ó, é ação, é debênture, é derivativo, é cota de fundo, é nota comercial. Em 2001, essa legislação, ela foi... antes disso, né, ela foi consolidada, essa redação, e aí colocou-se lá essa lista, né, nesse artigo 2º, falou: os valores são essa lista aqui. Não tinha um conceito do que é valor imobiliário. Eis que veio a questão, que quem for mais antigo talvez se lembre, que é a história do boi gordo, né? O que foi o boi gordo, né? Para quem não. Isso aí a gente está falando de década de 90, tá? Então, assim, final dos anos 90. E para quem é mais antigo e para quem gostava de novela, tinha uma novela na época que era o Rei do Gado, né? Que você tinha lá o Antônio Fagundes, na época que você não tinha TV a cabo, né? Então, assim, todo mundo assistia TV aberta, né? E você tinha aquela questão, pô, novela da Globo, né? Novela das 8. Então, todo mundo assistia, pô, metade da população brasileira assistia essa novela, né? Que foi uma novela que fez muito sucesso na época, etc. E nos intervalos da novela, tinha um comercial. Se vocês jogarem no YouTube, aí vocês vão achar. Bota aí Antônio Fagundes, Boi Gordo, vocês vão ver esse comercial. Era um comercial curtinho que falava assim: pô, fazendas reunidas do Boi Gordo, quem tem cabeça investe em gado, retorno de 4 não sei quantos % ao mês, bababá, babá, babá. Né? O que era esse negócio? Né? Falei assim: bom, eu vou lá, chego para os investidores e falo o seguinte: olha, quer investir em boi? Vamos comprar uns bois? Fala o seguinte: você me dá a grana, eu vou lá, compro um boizinho lá, bezerrinho, né? Vou engordar o boi, vou cuidar do boi, vou dar vacina, vou dar remédio, vou dar não sei o quê, papapá. O boi vai engordar, vai valorizar, a gente vende o boi e a gente reparte o resultado. Você topa fazer isso? Pô, legal, vamos fazer. Tá? Óbvio que o cara, quando ele faz um contrato lá, um contrato de engorda de boi, de compra de engorda de boi, ele não está preocupado em comprar e engordar o boi. Ele mal sabe que boi que ele está comprando, se existe o boi, onde é que o boi está. O que ele está fazendo? Está fazendo investimento. Está fazendo investimento. Né? Ele quer ver retorno. E aí o que acontece? Muita gente entrou nisso. O Antônio Fagundes, né? Muito jogador de futebol entrou nisso. O Filipão entrou nisso. Pô, a galera conhecida entrou nesse negócio. Né? E muita gente perdeu dinheiro. Porque, porra, foram ver lá, pô, não tinha tantos bois quanto diziam ter, enfim, as condições eram outras, os preços eram outros, enfim, muita gente ficou, de fato, a ver navio. E quando isso aconteceu, falou: pô, e agora, né? Quem que vai nos ajudar? Pô, foram bater na porta da CVM, né? Pô, fizemos investimento, etc., foram bater na porta da CVM. Aí a CVM falou o seguinte: pô, tá, legal, entendi, vocês compraram aqui boi gordo, né? Enfim, deu errado, tá, mas eu sou comissão de valores imobiliários, né? Eu leio a lei ali, e eu, como agente público, agente do Estado, né? Assim, eu só posso fazer aquilo que a lei determina, né? Então, assim, eu tenho uma competência que é fixada na lei. E a lei fala o seguinte: olha, a CVM regulamenta o mercado de valores imobiliários, valor imobiliário. E aí a CVM fala: pô, mas eu olho a lista aqui, puta, o que é valor imobiliário? Pô, ação, debênture, cota de fundo, derivativo, etc. Pô, não tem boi gordo. Claro que não tem boi gordo. Né? E a CVM falou: pô, sinto muito, não posso fazer nada. Não posso fazer nada para vocês. Né? E óbvio que criou uma sensação de injustiça, de falta de responsabilização, porque de fato você apelou uma poupança coletiva, poupança popular, de pessoas que foram efetivamente prejudicadas, né? E não tinham uma entidade estatal que pudesse dar esse tipo de proteção. Então, à época, foi feita uma medida provisória, né? Que depois foi incorporada na própria Lei 6.305, que ela traz o que a gente chama de conceito de valor imobiliário. Né? Então, além da lista de valores imobiliários que já existiam, criou-se esse conceito. Esse conceito hoje está no inciso 9º do artigo 2º da Lei 6.305.
E, basicamente, eu falo o seguinte, olha, considera-se valor imobiliário, né, os títulos ou contratos de investimento coletivo, né, que sejam ofertados publicamente e que gerem direito de remuneração, participação ou parceria, cujos resultados advenham do esforço de terceiros ou do próprio empreendedor. Tá? Esse é o conceito. Esse conceito, ele foi tropicalizado aqui no Brasil, ele foi importado, na verdade, do que a SEC, né, a CVM dos Estados Unidos, aplicava, né, com base na jurisprudência norte-americana. E lá tem uma jurisprudência clássica, né, que acabou ganhando o nome de Howey Test. Né? Então, se tinha um caso clássico, que era o caso Howey, né, onde se fez uma construção jurisprudencial de quais os elementos que são necessários numa operação para definir se aquilo é um valor imobiliário ou não é um valor imobiliário. E desse teste criou-se esse conceito que está na nossa lei hoje. Vamos entender, vamos tentar decompor esse conceito para a gente entender o que um valor imobiliário, um ativo precisa ter para ser um valor imobiliário. Então, primeiro, né, tem que ser um título ou contrato de investimento coletivo. O que significa? Bom, então tem um contrato de boi gordo, eu tenho que ter um título que pode ser... E aí, isso é visto de uma forma bastante ampla e genérica. Tanto, por exemplo, o token. Token pode ser considerado um título? Pode ser considerado um contrato? Pode. Né? Agora, o que é esse contrato? O que é esse contrato ou tipo de investimento coletivo? Né? Tem muita gente que confunde isso com isso tem que ser ofertado publicamente. Não é isso. Tá? Porque a lei fala, o contrato de investimento coletivo que seja ofertado publicamente. Ela fala depois em oferta pública. Então, ofertar por uma coletividade e ofertar publicamente são coisas diferentes. O que ela quer dizer em um investimento coletivo? É o que se diz, um investimento num empreendimento em comum. Né? Então, é um contrato onde eu capto recursos de pessoas indeterminadas, né, para se investir num empreendimento em comum. Desse empreendimento vai ser o resultado que vai pagar o retorno esperado pelo investidor. Então, vamos pegar lá um exemplo também em voga, condotel. Né? Então, assim, vamos né, anuncia no jornal lá, compre participação no empreendimento hoteleiro. Então, sei lá, você investe e você tem direito a participar dos resultados da exploração do empreendimento. Quando você está fazendo isso, você não está comprando um quarto de hotel. Né? Você não vai chegar lá para o dono e falar, eu sou dono aqui da unidade 1121 aqui do hotel, eu quero usar meu quarto. Você não vai, você está louco. Né? O que você está fazendo? Você está comprando uma cota condominial, quer dizer, uma fração desse empreendimento hoteleiro. Ele vai exercer o negócio dele, né, vai ganhar dinheiro pela ocupação das pessoas e do lucro, do resultado desse negócio, eu te dou a sua fração correspondente. Ponto. Então, assim, eu estou fazendo um investimento. Então, assim, a gente fala, né, que o valor imobiliário ele é que a gente chama de, tecnicamente, negócio jurídico de segundo grau. Né? Por quê? Né, segundo grau. Se tem um negócio jurídico de primeiro grau, que pode ser qualquer coisa, qualquer operação, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de boi gordo, pode ser um contrato de avestruz, pode ser um contrato de locação, pode ser o que você imaginar, o que você quiser. Né? Mas o negócio jurídico de segundo grau é um negócio de investimento. Eu estou fazendo aquilo para investir. Então, o primeiro requisito é título ou contrato de investimento coletivo, né? Ou seja, um empreendimento em comum, que seja ofertado publicamente. Então, esse é um segundo requisito, ou seja, eu preciso ofertar ao público, eu preciso fazer um esforço de venda disso. Né? E por que isso é importante? Porque se eu faço uma oferta privada, né, eu chego para o meu camarada aqui, eu vou estruturar o seguinte, olha, eu Vasco, né? Eu formei o Felipe Coutinho, né? Vamos fazer o seguinte, pode ser que o Felipe Coutinho seja vendido, você tem interesse aqui em antecipar para mim um pedaço da receita que eu vou ter o dia que o Felipe Coutinho vai ser vendido? Legal, eu aceito. Tá. Legal, bacana, oferta privada. Tá? Não fui atrás de ninguém, não fiz esforço de venda, não estou apelando à poupança popular. Isso é importante por quê? Porque, veja, essa norma é uma norma que é o seguinte, é uma norma que eu estou definindo o que é valor imobiliário para dizer se eu atraio ou não atraio as regras da CVM, para dizer se eu atraio ou não atraio o poder de polícia de um órgão estatal. Né? Para que eu vou movimentar um aparelho estatal para proteger um ente privado? Os entes privados que se virem, eles se resolvem. Né? Então, o racional disso aqui é o seguinte, olha, toda vez que você apelar à poupança pública, né,
eu quero que esteja a CVM ali olhando para saber se a informação, se a operação é idônea, se as informações que estão sendo dadas para o investidor são suficientes, são claras, se os riscos estão alertados, etc. E aqui vale um disclaimer interessante, né? Assim, a CVM ela não entra no mérito da operação, né? Falar, ó, a operação é boa ou é ruim. Ah, não vai fazer essa operação porque essa operação é muito arriscada. Não, né? A CVM sempre vai se preocupar assim, se o nível de informação que está sendo dado é suficiente. A operação tem muito risco? Tá, então diga que tem muito risco. Né? Esse é o papel da CVM. Então, eu preciso ter oferta pública. Né? E aí, oferta pública independe de quantos investidores eu vou ter. Eu posso ter uma oferta pública para um único investidor. Né? O que importa aqui é a indeterminação do público. Então, se eu busco um público indeterminado, ela fala assim, pô, eu vou oferecer, fazer uma oferta aqui para todas as pessoas que trabalham na Faria Lima. Eu consigo identificar, difícil, mas eu consigo identificar todo mundo que trabalha na Faria Lima, mas para mim pouco importa se é fulano ou Beltrano. Né? É indeterminado. Então isso é uma oferta pública. E eu posso dizer assim, só um cara vai poder comprar, é lote único. Né? Isso é uma oferta pública. Né? Isso pode depois virar alguma hipótese de dispensa de registro da CVM. A CVM fala assim, tudo bem, então assim, é uma oferta pública, mas é um cara só que pode comprar, então assim, eu não vou perder meu tempo aqui para proteger um cara. Né? Então, você pode ter hipótese de dispensa. Bom, então esse é o segundo requisito. Depois que a gente tem, você tem que gerar um direito de remuneração, participação ou parceria. Né? E aí vem aquela noção de investimento de fato. Né? Então assim, para que eu compro esse ativo? Para que eu vendo esse ativo? Eu estou oferecendo para alguém o direito de ter algum tipo de retorno. Pode ser juros, pode ser participação nos lucros do negócio, né? Participar em qualquer resultado, você ter algum tipo de retorno, né? Geralmente de ordem financeira. Então, esse é o outro requisito. E, por último, né, que esse resultado, esse retorno, ele seja de um terceiro que não o próprio investidor. Quer dizer, bom, se é eu que tenho que botar dinheiro e eu que tenho que ir atrás do resultado, isso não é o valor imobiliário. Agora, se o resultado vem de um esforço de terceiro, que pode ser do próprio empreendedor, ou qualquer outra pessoa relacionada à oferta, isso é o requisito também que caracteriza o valor imobiliário. Bom, eu preciso ter necessariamente todos esses elementos presentes. Faltou um desses elementos, né, não estou falando do valor imobiliário. Assim, peguei um ativo que dá retorno, dá direito a, sei lá, criei a minha startup aqui, vou criar um token que dá direito a participar dos lucros da minha startup. Claramente, isso é um contrato, né? É um contrato que pode ser natureza coletiva, porque você está investindo num empreendimento. Ele dá direito de remuneração, que é o lucro do negócio, que advém de esforço de terceiros, que é do empreendedor da startup. Né? Agora, se eu fizesse de uma oferta privada, de uma forma privada, ou seja, eu não faço nenhum esforço de venda, isso não é valor imobiliário. Agora, se eu faço esforço, vira valor imobiliário. Bom, legal. E no caso aqui do Vasco Token, né? Por que não é um valor imobiliário? Então, primeiro, é um investimento, é um contrato, um investimento coletivo. Bom, eu apelo, sim, a uma coletividade, aos torcedores, aos investidores, etc. Tá? Mas não existe empreendimento em comum. Não tem empreendimento aqui. Não existe empreendimento algum. Né? Que empreendimento é esse? Não tem. Né? O que eu estou adquirindo? Estou adquirindo um direito, né? Um direito de crédito de um dia, talvez, quando acontecer a venda do jogador, eu participar do resultado do que o clube tem a receber. Não tem empreendimento algum aqui. Né? A CVM fez essa análise, ela enxergou isso, muito embora ela até tentando fazer algum esforço mais amplo de interpretação, ela falou o seguinte, olha, mas eu até acho aqui que pode haver um empreendimento em comum, no sentido de que, olha, bom, os investidores, os torcedores podem querer adquirir o ativo para ajudar o clube. Então, assim, o fato de querer ajudar o clube captar dinheiro, poderia ser entendido como um empreendimento comum. Então, a CVM até falou o seguinte, olha, eu acho que a rigor, de acordo com o que a gente sempre aplicou o conceito, não seria, mas a gente poderia até estender um pouco e falar assim, não, é empreendimento comum porque a gente o investidor está fazendo para ajudar o clube. Isso, por si só, já seria considerado esse empreendimento comum. Beleza. Depois, oferta pública. Oferta pública, indiscutivelmente, tem.
né? Enfim, isso está sendo divulgado, né? Pô, ontem teve uma, né, live com ex-jogadores do clube, né, várias divulgações, etc. Então, evidentemente, existe uma oferta pública do token. Então, esse segundo requisito está atendido. Terceiro, gera direito de remuneração? Não, remuneração não tem. Né? O Vasco Token, assim, o token em si, ele não dá direito de remuneração nenhum. Eu não tenho lá assegurado que vou receber nada, eu não tenho juros, não tenho nada. Né? Mas eu tenho direito de participação, né, no resultado da venda do jogador, via mecanismo de solidariedade, caso essa venda aconteça em algum momento. Então, assim, tem algum direito de participação? Dá para estender que sim. E aí vem o último requisito. E é justamente onde a CVM falou, pô, isso aqui não é um valor imobiliário. Por quê? Porque ainda que exista potencialmente um direito de participação, que deu um resultado para o investidor, esse resultado não advém do empreendedor, porque não existe empreendedor, né, e a CVM reconhece isso, não existe empreendedor, e nem de terceiros envolvidos na oferta, porque assim, o jogador não pertence mais ao Vasco. Né? Então, assim, o Vasco não tem mais o que fazer. O Vasco não consegue mais interferir na vida do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está no mercado. Né? Eu não consigo sequer assegurar se, de fato, esse pagamento vai existir. Por quê? Porque, por exemplo, o Felipe Coutinho pode ser que ele nunca seja negociado, ele resolva aposentar no Barcelona. Né? E se ele nunca for vendido, nunca vai ter mecanismo de solidariedade. Pô, pode ser que o jogador teve algum tipo de problema, a performance dele está baixa, pode ser que ele se desvalorize, e aí pode ser que o valor de venda dele seja um valor baixo e você, inclusive, perca dinheiro com o teu investimento. Né? Então, assim, você tem vários componentes que fogem ao controle do empreendedor, de quem capta, de quem organiza a estrutura de operação, que afastam, né, esse critério. Então, com base especificamente e especialmente nesse critério, a CVM falou, bom, o Vasco Token não é um valor imobiliário. E, consequentemente, fica o clube e todas as partes envolvidas, o mercado do Bitcoin e todo mundo que participa da estruturação, livres, né, para estruturar e ofertar isso publicamente, sem esse risco, essa preocupação de amanhã alguém dizer, não, pô, mas isso é um valor imobiliário, isso é uma oferta pública irregular, e essa oferta ela ser prejudicada aí por conta da própria CVM. Tá? Então, assim, acho que em linhas gerais, né, eu acho que esse é o pano de fundo dessa discussão que acabou viabilizando, né, a estruturação do produto dessa maneira. Né? Como eu falei, foi obrigado a consulta, a CVM respondeu isso formalmente, então, enfim, de ofício, então, assim, isso tudo é devidamente formalizado tal, e confirmou aquilo que a gente já, de fato, já entendia sobre o ativo. Né? Bernardo, eu não sei se eu falei muito aqui, cara, eu não sei nem o tempo que eu tinha aqui para falar, mas... Obrigado pela aula, Eric. Acho que foi muito mais do que eu, pelo menos, aqui esperava um panorama super completo e super bacana. Vou abrir para pergunta aqui, quem quiser entrar em alguma especificidade do token em si, tirar alguma dúvida, advogados presentes que queiram levantar suas teses. Só não vou abrir para outro tema por enquanto, porque aí acho que quando a gente acabar o tema eu paro de gravar aqui. Beleza, acho que o Roberto levantou a mão aí, o Roberto Machado. Manda ver, Roberto. Eric, obrigado aí, cara, você foi muito bem, foi um aprendizado excelente. Estou aqui nos Estados Unidos e eu sou um investidor anjo aqui também, tenho empresa de blockchain nessa área. A minha pergunta para você é sobre o Howley Test versus a lei local. Me parece que mais coisas caem no Howley Test, são mais securities do que no Brasil. E das categorias que você comentou, tem que ter oferta pública. Eu acho que nos Estados Unidos não precisa ser oferta pública para cair, pode ser uma oferta privada e cair no securities. Então parece que a lei brasileira é um pouco mais branda, principalmente nesse item de oferta pública. Estou correto ou não? Você está corretíssimo, Roberto. E, bom, primeiro, prazer de conhecer, obrigado pela pergunta. E você tem toda razão, né? Lembra até que eu falei assim, olha, a gente deu uma tropicalizada aqui no Howley Test, né? Porque ele não foi... Ele é inspirado no Howley Test, mas ele não é uma
incorporação ipsis literis do que se aplica nos Estados Unidos. Inclusive, o Howey Test ele é mais amplo nos Estados Unidos, né? Ele tem mais critérios, e eles não são necessariamente também mandatórios, ou seja, eu não preciso atender todos os requisitos. Aqui no Brasil, se faltou um dos requisitos, não é valor imobiliário. Nos Estados Unidos, não. Né? E por quê? Tem uma outra questão, né? Porque tem um pouco a ver com o próprio sistema jurídico americano, que a gente chama de common law, né? Que é o sistema baseado na jurisprudência, né? Então, é tudo objeto de construção jurisprudencial. Então, o juiz, com base no caso concreto e nos precedentes, né? Ele analisa o precedente, ele analisa se aquele caso concreto se enquadra no precedente ou não, né? E ele vai construindo a interpretação dele, que vai moldando isso, o próprio precedente ao longo do tempo, né? Então, assim, ele pode falar assim, pô, tudo bem, mas aqui não tem uma oferta pública, mas ainda assim eu acho que tem que ter a proteção por conta disso. E a legislação americana também vai um pouco nessa linha, porque aqui, diferente dos Estados Unidos, você tem regras também para fazer ofertas privadas, né? Ou seja, regras que você segue um trâmite específico para falar assim, isso aqui não é uma oferta pública, mas ainda assim, por conta de atrair a competência de SEC por conta do Howey Test, eu sigo um procedimento simplificado, que seria o equivalente à nossa instrução CVM 476 aqui no Brasil. Só que aqui é uma questão diferente, porque aqui é uma questão de definição de competência. O que define a competência da CVM é a existência de oferta pública. Se não é oferta pública, e aí o que é oferta privada? A oferta privada é definida por exclusão. É tudo aquilo que não é oferta pública. E se não é oferta pública, não está na competência da CVM, então não tem regra. Né? Então, assim, tem muita gente que fala, a 476 é para oferta privada. Não é para oferta privada. Ela é para oferta pública. Se a oferta não é pública, não tem CVM na parada. Né? Então tem essa diferença também em relação aos Estados Unidos. Tá? Não sei se eu Legal, obrigado. Só para complementar a pergunta, Eric, se a oferta for pública, mas só para credit investor, investidor qualificado, né? Mas ela é pública, eu boto nos jornais, boto na internet, tudo isso. Ela é oferta pública ou não? Ela é oferta pública. Ela é oferta, que é também diferente do mecanismo americano. Né? Tá. Então, aqui não. Aqui, de novo, pouco importa a quantidade de investidores, a qualificação do investidor. O que vai definir, no caso, se é oferta pública, é valor imobiliário. Mas se o público é qualificado, a CVM ela pode dispensar requisitos. Né? Inclusive o próprio registro, que é o caso da 476. A 476, ela falou, investidor profissional, que é uma categoria acima do qualificado. Antigamente a 476 era para qualificado, depois ela mudou e passou para profissional. Falou, se o cara é profissional, o cara é grandinho, né? O cara sabe o que ele está fazendo. Então assim, eu não vou ficar olhando essa operação. Então você pode fazer com essas restrições. Né? Então sempre vai ter nesse sentido. A qualificação vai influenciar no nível ou no critério que o regulador vai adotar para analisar ou não analisar a operação, ou requisitos que ele vai dispensar ou não. Mas o que define se ele vai olhar ou não é se a oferta pública ou não é. Obrigado, Eric. Imagina. E aí, gente, mais perguntas? Boa noite, pessoal. Já falei para a maioria boa noite de novo. Eric, parabéns aí pela exposição, claríssimo, como sempre, né? Cristalino. O que só me chamou a atenção agora no final, você disse que é um Howey Test tropical, e aí é só para enfim, quem se interessar aí, sugerir que tem uma decisão da CVM de pouco mais de um mês, que é o voto do Gustavo Gonzalez, que era o diretor relator nesse caso, em que o acusado é a Iconic Intermediação de Negócios, que lançou um token chamado NIC. Então é interessante o pessoal olhar, porque lá ele fala justamente explica o que é o Howey, né? E aí ele tem um capítulo que chama Howey Tropical. É bem interessante. E o capítulo seguinte, ele fala em Howey Digital. Então ele faz uma análise bem profunda e bem interessante, que vale a pena, tá? Eu vou compartilhar aqui no chat o número do processo administrativo. Para quem se interessar, acho que é público isso aqui, é só dar uma procurada que encontra lá. E além, estou mandando aqui, além disso, se ninguém tiver nenhuma outra pergunta mais interessante, eu tenho uma, mas é de masturbação filosófica de advogado. Então, aí, enfim, vocês... Eu tenho, a mais de todas. Cadê a nota da CVM liberando o Vasco dessa história toda?
Que é a pergunta que eu já fiz para todo mundo e ninguém responde. Bom, acho que quem tem isso é o Vasco, né? É uma resposta juridicamente correta, como sempre. Famoso bagre doutoradamente ensaboado. Ô, Puta que pariu. Courtney, Que isso, ô, cara? Courtney, só vale dizer que é golpe depois que a gente parar de gravar, hein? Não, esse não é golpe não. Esse não é golpe não. Esse tá certinho. Vou te ver aqui, cara. Apesar de eu não ser tão vascaíno assim, eu fui contratado pelo Vasco em ocasiões de baixa de rebaixamento, né? Pelo meu sócio Stênio, que ele sim é vascaíno, cartão preto e sei lá o que mais. Não é golpe. Eu tô aqui, Courtney, cuidado, hein? Ó, o Stênio é sócio, torcedor, fanático, fundador, pagou, tem um cartão lá todo. Imagina, cara, o cara tem um cartão preto, um black card do Vasco, seja lá o que foi isso. Só tamanho de proprietário, mas o mais importante aí é que o Reinaldo, o líder dessa bagunça toda, também é, pelo que eu entendi, então o Vasco está muito bem representado aqui. Somos todos vascaínos, pô. Nesse momento, no MB, no MBDA, somos todos vascaínos. Mas daqui a pouco a gente vira casaca, né? A gente vira São Paulino, tricolor, flamenguista. É importante, enfim, criar um produto aí que é diferente, tá dentro das normas, né? Um pouco do que a gente sempre tenta fazer. É inovador, né? É algo que ninguém está fazendo, né? Um pouco do que a gente procura trazer, né? E traz um novo meio de captação, né? Acho que de monetização de ativos, né? Acho que o movimento da economia é um pouco da provocação que a gente faz, né? E eu tinha comentado com o Kurt, né? Assim, é totalmente aberto mesmo, né? A gente está num ambiente colaborativo. Se tiver mais gente fazendo isso, melhor, né? Não é algo que é exclusivo, apesar de a gente querer fazer, né, coisas novas, não significa que a gente quer ser único, né? A gente está num espaço que ele é tão pequeno que não existe competição. A gente precisa se juntar para desbravar junto esse novo setor aí, né? Acho que o documento, né, acho que o número tá divulgado em vários lugares, né, do processo. Alguém tem que conseguir pegar lá na CVM, né, ou junto ao clube. A gente, se fosse um processo do mercado Bitcoin, né, apesar da gente ter participado, atuado, ajudado, né, mas não é um processo nosso. Se a gente vaza, deve ter LGPD contra a gente, então não dá para divulgar o documento, mas tá tudo aí para buscar. Né? Vou aproveitar que está gravado e falar qual é a minha versão dos fatos. Existe um certo superintendente da CVM, cujo nome é Vasco, que é torcedor do Vasco, que nasceu no dia de São Jorge. Tudo conspira para o token. Um predestinado, né? Esse negócio está predestinado. Mas não é a área dele, né? Não. Ele é o cara que é acionado quando dá merda.